Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo você vai saber se é necessário aprender a programar para criar um site. Eu vou separar esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre tecnologia, quais tecnologias são necessárias para a gente criar um site. E na segunda parte eu vou falar sobre motivação, se você deve ou não deve aprender a programar se você quer criar apenas um site. Falando de tecnologia, hoje em dia todos os sites são criados usando as tecnologias HTML e o CSS. Pode-se usar também JavaScript em alguns casos, mas só usando HTML e CSS você já consegue criar um site. E nesse caso eu estou me referindo a um site simples, um site estático. Então aquele site que você entra, lê, vê algumas imagens, vê alguns textos, clica no link e vai para outra página, esse tipo de site simples. Para criar esse tipo de site estático, você não precisa aprender a programar. Você precisa aprender a usar o HTML e usar o CSS. O HTML ele não pode ser considerado uma linguagem de programação e o CSS também não. O HTML seria só uma linguagem de marcação, algo para você definir ali como vai ser a estrutura da sua página, e o CSS é para você definir como essa página vai se parecer, se ela vai ser azul, verde, se as letras vão ser grandes, pequenas, esse tipo de coisa relacionado à formatação. Se você quiser ir um pouco além apenas do site estático, ou seja, você pode criar uma página que ela tem um cadastro de pedido, ou um formulário de contato, ou um campo para as pessoas comentarem, como se fosse um blog. Nesse caso, esse site já não é estático, ele é um site dinâmico, ou seja, os usuários interagem com ele, inserem dados e esses dados são gravados em um banco de dados. Nesse caso, aí sim, se você tivesse que criar tudo do zero, você precisaria realmente aprender a programar, porque você teria que usar uma linguagem de servidor, como o PHP, o Java, o C#, o Python. Então, nesse caso, você precisaria aprender a programar para criar sites dinâmicos. Ou até mesmo sistemas pequenos, como uma loja virtual, um chat para colocar no seu site, entre outros exemplos. Existe também a possibilidade de você criar um site dinâmico usando um gerenciador de conteúdo. Se você não sabe, o gerenciador de conteúdo nada mais é do que um sistema que você usa para tratar, para administrar as informações do seu site. Então você tem um site lá todo bonitinho, com as imagens, com o texto, e você pode usar uma área administrativa para alterar esses textos, essas imagens, mesmo sem precisar pagar um programador para criar esse sistema para você, porque hoje existem alguns sistemas gerenciadores de conteúdo que são open source, são livres, gratuitos, então você não paga nada por eles. O mais famoso é o WordPress. Com a ajuda do WordPress você pode criar um site completo e ele todo dinâmico. Você mesmo vai conseguir incluir novas páginas, incluir novas notícias, incluir novas imagens, adicionar um formulário de contato, um formulário de comentários e outros exemplos aí muito comuns que a gente vê nos sites no dia a dia aí. Se você ainda não entendeu muito bem o que é esse tal de WordPress, eu vou te mostrar aqui um que eu instalei aqui só para mostrar e você vai entender melhor o que é esse tal de gerenciador de conteúdo, Então eu vou te mostrar aqui na minha tela. Eu tenho aqui o WordPress, esse é o WordPress. Eu instalei aqui num servidor temporário. E o WordPress nada mais é do que isso, um pequeno sistema onde você pode criar páginas. Então aqui eu tenho uma página de exemplo. Então vou editar aqui, só para você entender. Então eu tenho aqui uma página de exemplo. Se eu vier aqui no link, posso acessar aqui, visitar site. É um site que não tem quase nenhum conteúdo, mas eu vou alterar algumas coisas aqui só para você entender. Então voltando aqui, eu tenho a página, a página exemplo, que está lá no meu site. Então eu tenho aqui o título, tenho o conteúdo aqui, e o site, o design dele é esse aqui, tem essa coluna lateral e tem o texto aqui. Então eu posso alterar aqui no WordPress, então eu não quero que o título seja página de exemplo, eu quero que seja teste do Arley. Então veja que eu estou alterando o conteúdo do site sem precisar usar HTML ou CSS. Então se eu vier aqui, página de exemplo, e der um refresh, você vai perceber que eu alterei aqui, tá vendo? Eu não precisei alterar nada de HTML, eu usei simplesmente o WordPress, que é um sistema, criado por outros programadores, e eu usei esse sistema para alterar o meu site. Eu posso aqui exibir, exibir o código fonte da página, e vai me mostrar aqui todo o HTML, que é o resultado final de todo site, é sempre HTML. Só que eu não precisei alterar. Então, mesmo eu sei HTML, mas mesmo se eu não soubesse, eu conseguiria alterar esse site de ponta a ponta.
relação a conteúdo, né? Então é por isso que ele é chamado de gerenciador de conteúdo, para você, para o usuário final, conseguir alterar o conteúdo sem precisar mexer com código. É claro que a gente sabe que um site, né, não é só conteúdo. O site tem a parte visual também, a parte de layout, onde estão os elementos. E o WordPress cuida disso também. Veja que eu tenho aqui o meu layout do site, que é um site branco, simples. Eu posso aqui no WordPress, da mesma forma que eu alterei o conteúdo, eu posso também alterar o design do site. Então ele tem o que a gente chama de temas. Um tema nada mais é do que um design, né? É um conjunto de arquivos, imagens, CSS que define o visual do site. Então eu tenho aqui alguns temas. Vamos usar esse tema aqui totalmente diferente, mais escuro. Vou ativar aqui. Ativou, vou voltar aqui e dou um refresh. Veja, ele mudou totalmente o layout do meu site, apesar do conteúdo ter continuado o mesmo. Essa é a beleza de um gerenciador de conteúdo e é por isso que tantas empresas no mundo inteiro usam tanto o WordPress. É uma ferramenta fantástica que agiliza muito o seu trabalho. E veja que eu mostrei apenas alguns temas aqui. Só que tem muito mais tema, inclusive tem uma loja, né? Uma loja do próprio WordPress, como se fosse uma loja de temas, que são todos gratuitos. Se eu clicar aqui nesse sinal de mais, eu vou ter mais uma infinidade de temas bem diferentes, tá vendo? Daqueles iniciais lá. Que você pode escolher. E todos os temas que aparecem aqui são gratuitos. Então eu tenho aqui, né, a aba destaques, populares, mais recentes, favoritos. Tem vários e vários temas aqui. Eu particularmente não gosto tanto do design desses temas gratuitos do WordPress. Eu prefiro temas que o pessoal chama de premium, ou seja, temas que você compra realmente. E por isso eles têm um design muito melhor. São realmente feitos por designers profissionais, excelentes designers, inclusive, do mundo inteiro. Então um designer ele cria um tema e deixa isso à venda em marketplaces, né? Um dos marketplaces que eu costumo usar, que vendem excelentes temas de WordPress, é o ThemeForest. Então se eu vier aqui na aba WordPress, tem aqui os itens mais populares. E aqui tem centenas e centenas de temas. Só que no caso não são gratuitos, você vai ter que pagar por esses temas, só que são muito, muito profissionais. Vale muito a pena dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui só para você ter ideia. Abrir isso aqui só para você ver como funciona. Então tem aqui, né, esse tema aqui, ele custa $59 para você usar no seu site. Então convertendo isso aí para real, fica bem mais barato que se você fosse contratar um designer profissional para criar realmente um design do zero. É óbvio que vai ter exclusividade, né? Se você contratar um designer, você vai ter exclusividade e ninguém mais vai ter aquele design ali pro seu site, que é diferente de um marketplace. No marketplace aqui, por exemplo, várias e várias pessoas já compraram esse aqui. Tá vendo? 20 mil pessoas, empresas compraram esse tema. Então você não vai ter exclusividade no design. De qualquer forma, eu particularmente não ligo muito. Lá o meu tema lá do meu blog, blog da Playcode, é um tema que eu comprei, entendeu? Porque eu acho que vale muito a pena, o custo-benefício é muito em conta. Se você pagar um designer aí e depois pagar um programador para transformar aquele design que ele criou, que o designer criou em um site funcional, ou mesmo transformar isso em um tema do WordPress depois, isso aí não fica por menos de 5 a 10 mil reais, fica nessa faixa. Isso jogando bem por baixo. Então se você tem essa possibilidade de comprar um tema com um design muito bem feito, criado por um designer profissional, pagando $59, que daria aí talvez R$250 mais ou menos, R$300, é um excelente custo-benefício. Deixa eu abrir aqui o site. Então aqui ele mostra, apesar de ser um tema, ele tem várias possibilidades. Então você pode usar um tema que você compra, você pode configurar ele de formas diferentes. Então o seu site, né, no final das contas, ficaria parecido com isso aqui. É claro que você teria que alterar todo o conteúdo, né, para conteúdo da sua empresa. Mas eu uso muito temas premium que eles falam, né? Inclusive para clientes. Então às vezes o cliente não tem um orçamento muito alto, ele quer um site muito bonito, mas ele não quer pagar 5, 10, 15 mil reais em um site totalmente exclusivo. Então ele entra em contato comigo, eu ajudo ele a escolher o tema no ThemeForest, por exemplo, e ajudo ele a configurar o WordPress, e eu cobro muito menos do que se eu cobraria se eu fosse criar tudo do zero, entendeu? Eu estou cobrando ali basicamente as minhas horas de configuração e algumas adaptações. Então por isso fica muito mais barato um site seguindo esses moldes aqui de usar o WordPress com um tema premium, entende? Então com isso eu concluo a primeira parte, que eu fiquei de falar sobre tecnologia. Agora eu vou falar rapidamente sobre questões de motivação.
o que motiva, né, alguém a querer criar um site. Para uma empresa isso está bem claro, né? A empresa, né, vai usar o site ali para os clientes encontrarem ela, saberem quais são os serviços que essa empresa presta, entrar em contato, fazer um pedido de orçamento, esse tipo de coisa. Então essa seria a motivação para uma empresa querer ter um site. Só que tem um problema, isso aí eu já recebi vários e-mails. Semanalmente, várias pessoas entram em contato comigo, donos de empresa, que querem aprender a programar ou aprender HTML para aprenderem a criar os sites da própria empresa. Então é isso que eu digo em relação à motivação, né? Será que vale a pena querer aprender uma tecnologia do zero, igual HTML, CSS, apesar, né, de não ser tão difícil de aprender? Só que o problema é que um site não se constrói sabendo apenas HTML e CSS. Tem toda a parte também, né, de design, de usabilidade. Então, quando essas pessoas que são donos de empresa entram em contato comigo, querendo, né, muitas vezes fazer o meu curso de programação, eu falo que não é indicado para eles, porque eu converso, né, um pouco com eles e falo assim, ó, se você quer aprender a programar ou quer aprender HTML só para criar o site da sua empresa, não faz sentido. É melhor você contratar um programador que vai sair muito mais barato. Demora muito para você aprender a criar um site, questões de design, usabilidade, e vai ficar muito mais caro você querer aprender tudo do que você pagar um programador. Então essa é a questão de motivação que eu me referi no início do vídeo. Realmente você quer aprender HTML? Faz sentido para você aprender HTML, sendo que você poderia contratar aí um programador para fazer isso rapidamente para você e um trabalho de muita qualidade? Bem, é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo, ficou um pouco longo, mas eu trouxe bastante conteúdo aí, né, para quem quer investir nessa parte de aprender realmente a criar sites, ou quem estava querendo, né, aprender a programar só para criar o próprio site, no caso de um empresário, né. Espero que tenha sido útil esse vídeo aí no geral, tá ok? Se você ainda não conhece, acesse lá o meu site, meu blog, né, no caso, playcoach.com.br. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo e não deixe também de se cadastrar na nossa newsletter para você receber, né, conteúdo exclusivo por lá, tá ok? Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau!